Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui apresentamos evidências que impactam a nossa prática com um episódio por semana. Para não perder nenhuma atualização, já aproveita e se inscreve no canal onde quer que você esteja assistindo esse podcast. Eu sou Patrick, médico de família e atuo em consultório próprio. Eu sou a Aline, médica de família, trabalho com telemedicina. Eu sou Luciano, médico de família, especialista em saúde digital, trabalho atendendo presencial e à distância e também com apoio acadêmico do programa Mais Médicos. A gente gostaria de lembrar que nada do que falamos aqui representa as posições das instituições onde trabalhamos, representa apenas nosso ponto de vista como médicos. As referências vão ficar disponibilizadas na área de texto da descrição do canal onde você estiver ouvindo. Hoje, nossos 3 artigos vão ser: o Patrick vai trazer sobre terapia imunogênica para rinite em crianças, a Aline vai falar do uso de enxaguantes bucais e controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2. E eu vou trazer sobre vacina de HPV e qual a idade correta de se tomar e associar isso à eficiência da própria vacina. Vamos começar com esse então. É um artigo que eu procurei porque agora a gente tem um pouquinho mais de tempo de uso da vacina de HPV e muita gente falando da eficácia dela em outras idades que não são as idades recomendadas. Então, fui avaliar se ainda tem alguma recomendação específica de idade e qual a correlação disso com a eficácia, pensando nos desfechos. E o objetivo desse artigo que eu encontrei é justamente esse: correlacionar a idade da aplicação da vacina com os desfechos desejados. É um artigo que foi publicado em 2023, super recente agora, por pesquisadores de Yale, nos Estados Unidos, e foi uma meta-análise com 21 estudos. E o desfecho avaliado foi câncer cervical, que é o nosso grande objetivo com a vacina, mas também anomalias de exames e verrugas anogenitais. E o artigo encontrou que a mais alta eficácia é quando você vacina as pessoas entre 12 e 13 anos. Por isso que a gente já pode começar em alguns lugares até vacinar desde os 9 anos, mas esse é o pico de eficácia. E essa eficácia vai decrescendo anualmente até chegar aos 18 anos, quando basicamente se iguala a pessoas que não foram vacinadas. O curioso é que esse movimento parece não ter a ver com a idade de início da atividade sexual, que é o que normalmente a gente pensaria, né? Ah, então é porque está começando exposição e o HPV não está mais funcionando. Não, não tem a ver com início de atividade sexual. Parece que é algo mais relacionado à própria imunogênese da reação à resposta vacinal. Então, baseado nesses achados do artigo, minha visão sobre essa expansibilidade agora atual da vacinação de HPV em vários cenários e vários momentos, faço o entendimento, a interpretação de que isso é um movimento mercadológico, talvez para vender vacina de uma certa forma, né? Porque no final das contas a recomendação continua sendo para pessoas menores de 14 anos utilizar vacina, agora até em uma dose, como a gente já discutiu em outros momentos, com evidências, mas para as pessoas com mais de 18 anos o benefício não é notado de forma estatística. Então, Ah, eu Vai acho que lá, essa é Aline. uma boa reflexão, né, e a gente vê, recentemente, né, as empresas que fazem a vacina nonavalente e tal, né, aprovam o uso até 45 anos de idade, mas, recentemente fui dar uma estudada nas indicações, né, e o CDC ainda é bem, hã, cauteloso em afirmar, né, o que faz sentido, o que não, né, eles colocam que, bom, para quem tem bastante crença em vacinas, pode fazer mais sentido, mas é isso, né, é uma vacina cara, eh, fico bem em cima do muro em fazer essa recomendação, ao mesmo tempo que quando mães, pais vêm perguntar sobre: "Nossa, mas por que eu vou dar essa vacina, né, no meu filho ela não tem nenhuma exposição, sexual, não vai ter, será que não é melhor deixar para depois?", né, uma preocupação em relação a isso, acho que é um ótimo argumento, né, a gente, entender que tem a ver com imunogenicidade. e aprovada a vacina tá 45 anos, porque não vai causar nenhum problema no final das contas, né. Não tem hoje nenhum sinal de evidências ali de problemas causados pela vacina em nenhuma das idades, mas também não vai funcionar.
Acho que complementa um artigo que a Aline trouxe uns episódios atrás, não foi? Era um estudo do Reino Unido, se não me engano, Aline, que não teve nenhuma certa idade que usou a vacina, não houve nenhum caso de câncer. Não era esse mais ou menos o resultado? Exatamente, exatamente. Show. Acho que tá todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa, assim, né? Essa É. idade é o que tem maior benefício em população geral. Eu acho que aguardo cenas dos próximos capítulos para a gente entender qual o local, porque assim, na prática, eu tenho visto ela ser indicada para pessoas mais velhas, mas ainda quero ver o que de evidência a gente tem para corroborar com essa indicação. Não estou super segura dela. Por enquanto não encontramos. Vamos seguir a busca. Impacta alguma coisa na sua prática diária, seu Luciano? Segurança para dizer que não faz muito sentido aplicar depois dos 18 anos. Boa. Eu vou seguir aqui. Trouxe uma pesquisa com um tema capcioso. Quando eu li o título, fiquei. É uma pergunta que era assim: enxaguantes bucais ajudam no controle glicêmico de pacientes com diabetes. Então, é uma pesquisa de 2024, bem recente, publicada na Nature. É um grupo japonês que investigou os efeitos de um enxaguante bucal em pacientes com diabetes tipo 2. Os pesquisadores partiram da primícia de que e já existe, né, consolidada uma relação bidirecional entre periodontite e diabetes, né? De um lado, periodontite, né, uma infecção crônica pode piorar o controle glicêmico, por outro lado, diabetes pode favorecer periodontite. E como o bochecho, né, com esses enxaguantes bucais são conhecidos por reduzir a incidência de periodontite, eles pensaram, bom, será que tem relação com o controle glicêmico, né? Então, eles desenharam um estudo com uma intervenção aí durante 12 meses, em que eles incluíram 173 pacientes com diabetes tipo 2, e o estudo foi em 2 fases. Os primeiros 6 meses, eles orientaram as pessoas a fazerem bochechos com água 3 vezes por dia, e dos 6 meses seguintes, eles indicavam fazer um enxágue com uma solução de clorexidina, também 3 vezes por dia. E nesse período eles iam coletando a saliva das pessoas 6 a 12 vezes a cada 1, 2 meses para detectar essas bactérias mais relacionadas com periodontite, e nas mesmas ocasiões eles faziam mensurações da hemoglobina glicada. Então, eles foram, primeiro, contabilizar a colonização por essas bactérias, que eles chamam do complexo vermelho, são 3 bactérias principais, e como desfecho secundário também os níveis de hemoglobina glicada. Então, eles compararam esses 2 grupos e perceberam que houve uma redução significativa de bactérias desse grupo, depois do uso de enxaguante, principalmente nos pacientes que reduziram, aliás, que bochecharam de 2 a 3 vezes por dia, mas não teve redução significativa entre os pacientes que bochecharam 1 vez ou menos por dia. Eles associaram, houve uma redução da hemoglobina glicada, mas que eles associaram um efeito sazonal esperado mesmo para isso, e eles então não conseguiram encontrar uma redução significativa de que houve redução da hemoglobina glicada entre esses pacientes que usaram o enxaguante 2 a 3 vezes por dia. Eles viram algumas outras coisas, né, que pacientes com menos de 68 anos tiveram mais redução de bactéria do que pacientes mais velhos. Eles viram que homens também tiveram maior redução de bactérias do que mulheres, e que os pacientes com hemoglobina glicada superior a 7,5% tiveram maior redução da hemoglobina glicada também. Mas que não teve, eles não conseguiram encontrar diferenças significativas do tempo de duração de diabetes ou
do cálculo de IMC, né, desses pacientes. Eles sugeriram que o uso regular de enxaguante com clorexidina pode reduzir essas bactérias, né, periodontopatogênicas nesses pacientes, principalmente nos pacientes mais jovens e do sexo masculino, mas o efeito de controle glicêmico não foi expressivo. O que eu entendi, né, o que para minha prática fez sentido de pensar, é que a periodontite talvez é uma coisa que eu pense pouco na minha prática, no manejo dos pacientes com diabetes. Então, o uso de enxaguante, por um lado, não faz sentido para reduzir glicemia, por outro lado, olhar, né, pra saúde bucal desses pacientes, talvez possa fazer sentido. Então também, né, novos estudos aí pra gente trazer e claro, isso já tá um pouco melhor estabelecido. Eu não sei se é na medicina de todo o resto do mundo, mas eu tenho a impressão que na medicina do Brasil, assim, a boca é o domínio dos dentistas e nenhum médico sabe o que acontece lá dentro direito, assim. Eu acho que é um dos motivos da gente provavelmente não nem ficar olhando para periodontite ou patologias do tipo, assim, né? Isso dito, eu confesso que eu achei a, a ideia do estudo muito maluca, assim, né? Tipo, vamos ver se a gente melhorar o período, as bactérias da boca vai melhorar o controle glicêmico. Para mim, eu não confesso que eu não sei se eu entendo a lógica, o nexo causal que eles estão usando, assim. Me parece mais uma coisa de correlação e não causalidade, mas como você falou que ele é bidirecional, talvez exista e a gente que não consiga dizer ainda, né? Uma premissa moderninha, toda essa mania aí das pessoas achar que colocar bactéria no organismo pode mudar alguma coisa, esses probióticos, eu acho que é um pouco nessa linha talvez, vamos tratar essas bactérias e ver se tem relação. Eu entendi que eles avaliaram que periodontite está relacionado com o pior desfecho de diabetes e, o uso de enxaguantes bucais, ele está consolidado para reduzir as bactérias que causam periodontite. Então, aí eles fizeram essa relação, assim, né. Eu achei curioso, não sei se eu sacaria essa pergunta, por isso eu achei interessante de trazer. E concordo, Patrick, na minha prática é isso, né, é muito da alçada. Eu não imagina, eu acho que eu nunca perguntei quantas vezes por dia as pessoas, escovam os dentes, se usa fio dental, se não usa, mas, né, fico me perguntando pacientes com diabetes de difícil controle, né, será que não seria de alguma ajuda, assim, né? Assim, eu queria que a gente tivesse daí 1 hora nesse podcast aqui pra gente bater esse papo, né? Mas imagino que vocês também, né? Fico achando, pensando nos meus pacientes de difícil controle, tem tanta coisa antes que eu tenho É. que lidar antes da periodontite, que eu acho que é isso, né? Tipo, é o cara que trabalha de madrugada no estacionamento, é a pessoa que mora no deserto alimentar. Então eu acho que, tipo, interessante, mas eu confesso que eu não sei se eu colocaria nas minhas prioridades assim para agora. Por isso que eu achei muito doida a pergunta, assim. Talvez seja uma outra realidade, mas interessante. Um grupo japonês, né, acho que boa, Nossa. seguimos. Bora pro último, então? O último é o meu. É um estudo que saiu ano passado na revista chamada Fronteiras da Imunologia. Achei da hora o nome dessa revista. E ele tenta comparar a eficácia de imunoterapia subcutânea versus sublingual para rinite em crianças. Acho que esse estudo ele tenta ser uma novidade assim, porque até hoje nunca foi comparado um com o outro diretamente. Eles foram comparados é a primeira revisão que compara um com o outro. O que tinha até hoje é eles comparados com tratamento medicamentoso, um comparado com outra coisa. Então é um estudo para imunologia razoavelmente importante, pelo que eu entendi assim. O impacto da rinite, acho que não precisa nem falar para quem mora em grandes cidades ou grandes locais. E quem tem rinite é muito chato, né? Assim, a coisa atrapalha muito a vida das pessoas. E sim, piora em épocas, né, sazonais. Acho que na Europa eles chamam de hay fever, né, febre do feno, assim, que quer dizer de primavera com mais pólen, mais feno, que piora o quadro de rinite das pessoas. Para São Paulo é basicamente morar em São Paulo que vai piorar o seu quadro de rinite.
Então, acho que tem importância, assim, que em algumas populações dá 50% de prevalência na população geral, que me parece um número muito, muito alto. Algumas pessoas têm me perguntado sobre essas vacinas e as eficácias delas, o pessoal chama de vacina, né, terapia imunogênica, e eu confesso que eu sabia pouco, então fui dar uma olhadinha. Essa revisão sistemática, então, foi uma revisão sistemática buscada no PubMed, em Base, Cochrane, Web of Science, 2 pesquisadores independentes, e os critérios de inclusão, então, foram estudos que incluíram apenas crianças, tá? Onde os estudos comparadores tinham a terapia imunogênica subcutânea com a sublingual. Porque o negócio é que você deixa ele embartar a língua por 2 minutos e depois pode engolir, que é mais ou menos o que eles recomendam que se faça. E os resultados estavam sendo medidos eram estudos com melhora de score de sintomas, score de medicação, que ele explica pouco do que é, score de medicação e sintomas conjuntos, novas sensibilizações para outras doenças, desenvolvimento de asma, que eu achei interessante, melhora, de maneira geral, o paciente avalia e melhora. Eu confesso que eu não entendi como eles estão diferenciando, tá? Score de sintoma de melhora. E se houve algum efeito adverso importante. Foram incluídos diversos RCTs, né, estudos clínicos randomizados, estudos corte ou estudos casos controles. Eles tiraram tudo que tinha a ver com população acima de 18 anos. Encontraram-se mais de 4 mil estudos, removeram duplicatas e após avaliação de título e texto inteiro, foram escolhidos 48 estudos para essa síntese quantitativa. E aí ele subdivide em diversos grupos aqui como é que é feita a avaliação desses estudos, tá? Não vou falar de todos eles, mas score de sintomas foram avaliados em 3 estudos. Já adianto que eu falei que eu acho uma fragilidade desse estudo, porque ele não explica quais foram os scores de sintomas utilizados. Mas parece que a comparação do sublingual com o subcutâneo foi similar, então não houve muita diferença de um para o outro. Para além disso, o efeito adverso parece que houve um pouco de melhora com o quadro sublingual ao invés do subcutâneo. E, por fim, o que ele fala é que nesse estado de melhora, houve um pouco mais de melhora no grupo subcutâneo do que no grupo sublingual, tá certo? Ele fala... Perdão, inverti. Houve um pouco mais de melhora no grupo sublingual do que no grupo subcutâneo. 60% dos pacientes no grupo sublingual falaram que tiveram melhora contra 53% no grupo sublingual. Mas, de novo, qual a melhora? Quanto de melhora? Ele não fala aqui, meio que é uma melhora autorreportada. O paciente falou, acho que eu me sinto um pouco melhor. Tá certo? Isso para crianças, né? Então tem um viés aí também do que a criança está falando que ela houve melhora. De maneira geral, pela segurança, o autor conclui que talvez faça mais sentido para crianças usar o quadro medicação sublingual do que a medicação subcutânea. Mas, honestamente, né, assim, como é o estudo que tenta comparar, a primeira revisão sistemática que tenta comparar diretamente sublingual contra subcutâneo, só 6 dos 48 estudos compararam eles diretamente. Então, me pareceu uma coisa assim, uma quantidade de estudos razoavelmente pequena para comparar isso, mas temos essas conclusões que a gente conversou aqui já. De novo, meu comentário é uma vez que achei ruim o modelo de comparação, assim, score de sintoma não explica qual é, difícil de entender quais pessoas ficaram melhor, quais não ficaram, e ele coloca assim crianças como uma grande bloco, né, assim como se todo mundo de 0 a 18 anos fosse a mesma coisa, que, assim, não tenho filhos, mas entendo que as crianças são diferentes e vão ter sintomas diferentes de alergia e rinite em épocas diferentes da vida. Não é uma coisa linear do 0 aos 18 anos. Por fim, uma última coisa que eu achei aqui é que tinha muito estudo, de maneira geral, europeu e americano. Assim, eu posso estar enganado, mas eu não acho que talvez tivesse um que fosse brasileiro ou da América Latina. Então me parece uma coisa assim, muito focada nesse contingente europeu, americano, né, o continente do norte do mundo, assim, hemisfério norte, que tem esse quadro de rinite sazonal por causa da primavera com pólen, diferente, sei lá, da gente aqui em São Paulo, que tem o tempo todo uma poluição, um ácaro, sempre no nosso nariz, basicamente. E, Patrick, aproveitando que você ainda está na fase final da discussão, você se deparou com alguma evidência de comparação dessas estratégias, tanto subcutânea quanto sublingual, de imunoterapia,
com outras medicações, porque é um pouco de desconhecimento da minha parte total, mas eu não sei nem se elas funcionam. E comparar uma com a outra, eu fiquei na dúvida. Se vale a pena comparar uma com a outra? Será que elas Eu fui funcionam? olhar um pouquinho de diretriz de tratamento, tá, Lu? E tem alguns aqui até que avaliam umas delas. Ele não coloca os resultados das cortes que a compararam as terapias imunogênicas com terapias medicamentosas, como Nasonex ou qualquer medicamento, né, corticoide nasal, por exemplo. Mas o que toda a diretriz fala é: primeira linha de tratamento é sempre medicamentosa. Se houve falha, aí você pensa em imunogênica, tá? Então, de novo, assim, acho que está no quadro para o nosso manejo no dia a dia. Espero que isso não mude muito a nossa prática. Tem que continuar nos quadros inicialmente tratando com terapia medicamentosa. E, Patrick, eu não sei também se você chegou a olhar diferenças de preço entre uma e outra também, ficou pensando se... Eu tive muita dificuldade de achar os preços das orais, viu? Eu vi assim algumas coisas no Brasil que falaram que a vacina oral, essa vacina oral vai variar de 600 a 700 reais de tratamento mensal como é o nome disso? As posologias de tratamento são para você fazer diariamente, depende delas, tá? Mas algumas diariamente por alguns meses antes das estações piores. Então assim, estamos falando de uma conta de 600 vezes 3, 4, então 1.800, 2.400 reais ao longo de um trimestre, um quadrimestre antes do inverno, por exemplo, assim, que é um preço bastante alto. Confesso que eu não achei, tá, Aline, o valor da subcutânea, mas do que eu entendo, me parece alto também. É, acho que sim. Não, e eu tenho o disclaimer pessoal de que eu fiz isso daí na infância, né, subcutânea, e a minha sensação era, eu acho que melhorou, na verdade, né, se eu for dizer, né, o tanto que eu tinha de crise, depois, hoje eu tenho pouquíssimo sintoma ainda, mas eu tinha a sensação de que eu era uma pessoa muito doente, assim. Essa coisa de tomar né, de precisar fazer uma injeção, recorrentemente, né, me dava uma sensação de que eu tinha uma doença, assim, de que eu tinha... Crônica grave. Nossa, que era um problema, assim, eu me sentia adoecida mesmo, assim. A minha leitura, né, como criança, fazendo aquilo era que: "Nossa, meus amigos não estão fazendo uma injeção recorrente aí, então eu tenho um problema de saúde, né. Eu tinha essa leitura. E um Por mais que a disclaimer, doença estivesse melhorando, a experiência com a doença deve ter sido super intensa, né? Eu achei que foi. Hoje, quando eu olho, né, acho que já tinha feito essa discussão em algum outro momento, nossa, eu achei que foi super intenso. e de novo, né, assim, a comparação, eu tinha muito quadro de rinite também na infância, adolescente, assim, de rinite, não tratava direito, virava sinusite 4, 5 vezes no ano. E isso agora também, passou-se 15 anos, 20 anos e não tenho mais nada. Sei lá, se eu tiver uma vez no ano um quadro de rinite, talvez seja muito e nunca fiz tratamento. Então, quanto disso né, realmente é a vacina, quanto disso é a história natural da doença, jamais saberemos. Exato, exato. Bom, é Fechou. Então, isso. honestamente, assim, impactar a minha prática, eu confesso que não muito, assim, acho que vou continuar usando tratamentos medicamentosos quando for necessário, em quadros muito recorrentes, talvez eu considere, bom, para crianças, depois desse quadro da Aline, confesso que eu pensaria muito, sim, se eu vou usar uma vacina numa criança. Boa. Beleza, então, por hoje é isso, pessoal. Até mais. E um abraço.